Agora nós vamos falar de mais uma devoção de Nossa Senhora, hoje sob o título de Maria e Rainha 3 vezes admirável, uma das mais populares e conhecidas devoções em todo o mundo. São bênçãos alcançadas e que são consagradas a Maria como capital de graças. A repórter Simone Oliveira de volta aqui no Almanac e ela mostra para nós, dando continuidade aí, mostra sobre essa devoção, dando continuidade à nossa série mariana. E nós vamos acompanhar tudo juntos. Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Mãe, Rainha e 3 vezes admirável. São essas as honrarias dadas a Nossa Senhora, sobre o título da Mãe e Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt, uma devoção que teve início na Alemanha e que é renovada todo dia 18 como aliança de amor. A devoção da Mãe Rainha, a espiritualidade de Schoenstatt, ela tem início no dia 18 de outubro de 1914, em um vale no interior da Alemanha chamado Schoenstatt. Schoenstatt significa belo lugar. É um belo lugar onde existia uma pequena capelinha dedicada a São Miguel. E nessa capelinha, Padre José Kentenich, com um grupo de jovens seminaristas, escutando a vontade de Deus, percebem que é vontade dele que convidem Maria para se estabelecer nesse lugar e transformar dessa capelinha, um lugar de graças, um santuário, um lugar de peregrinação, aonde a Mãe de Deus se faz presente, não através de uma aparição, mas através da experiência da aliança de amor com Maria. Ela se fazendo presente, trazendo as graças especiais do santuário e, por outro lado, os jovens, junto com o padre, também oferecendo o seu coração à Mãe de Deus, colaborando, cooperando com a Mãe de Deus. Por um lado, a graça vindo de Deus através de nossa Mãe e, por outro, esses jovens cooperando com a Mãe para transformar uma grande corrente de graças a partir daquele santuário. Uma experiência que surge de uma pequena capelinha e que se transforma em um santuário, um lugar de graças especiais e de acolhimento espiritual e que ganha o mundo inteiro. E cada vez mais pessoas vão experimentando essa realidade. O movimento vai crescendo muito na Alemanha, na Europa, e com o tempo começam a ser formadas novas comunidades de pessoas consagradas, de casais, de famílias e de irmãs também consagradas. Essas irmãs, essas mulheres, começam a ser enviadas para a América Latina na década de 30. E é assim que chegam aqui no Brasil, no ano de 1935, especialmente no sul do Brasil, onde tinha imigrantes alemães, onde os padres palotinos, que era a comunidade que o padre José Kentenich fazia parte, também estavam instalados. Então elas começam a vir, para o sul do Brasil, e ali a saudade delas é muito grande de Schoenstatt, daquele vale, daquele lugarzinho, que elas começam a fazer santuários filiais, réplicas idênticas do santuário original, aonde pudessem viver essa mesma espiritualidade e a mesma fecundidade. A capelinha da Mãe Peregrina surge como uma forma de fazer de cada lar um local para o capital de graças da Mãe de Jesus. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve o início a campanha da Mãe Peregrina, as capelinhas que do santuário filial vai visitar as famílias, como se fosse fazer de cada família, de cada casa, um pequeno santuário. Essa campanha se expande muito, a imagem da Mãe Rainha começa a ser cada vez mais conhecida, querida em todo o Brasil. Essas mesmas graças que acontecem no santuário quer ir ao encontro, a mesma graça, ir ao encontro junto com a Mãe Rainha, visitando os lares, os hospitais, os presídios, as escolas. E é assim que, de dentro do santuário, são enviadas pequenas imagens, pequenas capelinhas que querem, até o formato dela, quer representar o próprio santuário. A devoção à Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt chega ao solo nordestino. O Santuário de Olinda é o primeiro construído na região. Ela chegou aqui no Nordeste há 40 anos atrás, através principalmente de uma família portuguesa que estava aqui no engenho de Itapacurá, na região de São Lourenço. Um padre chamado Padre Miguel Lencastre, junto com sua família, ele, quando fazia apostolado entre Portugal e Brasil, especialmente a região de São Paulo, ele sempre fazia escala aqui pelo Recife.
E foi assim que uma vez ele vindo, trazendo a imagem da Mãe Rainha, ela foi entronizada num pequeno engenho, né, ali em São Lourenço, sendo a primeira vez que essa imagem foi entronizada numa pequena, que poderíamos dizer, um santuário capela, um santuário filial, um santuário lar, né, dentro de uma casa. E a partir dali, grupos começam a se reunir naquele local, especialmente grupos de jovens, e a devoção assim foi aos poucos crescendo aqui na região Nordeste. A Mãe de Deus escolheu esse morro aqui em Olinda, né, uma das colinas de Olinda tão bonitas, para ser o primeiro santuário da Mãe Rainha do Nordeste do Brasil. Santuário Tabor da Nova Evangelização, que esse ano cumpriu 30 anos. O Terço dos Homens nasceu no Santuário de Xuxa, de Olinda, sob o olhar da Mãe Rainha. E à sombra desse santuário, há 25 anos atrás, um grupo de homens, né, inspirados por um padre chamado José Pontes, começam a se reunir à sombra do santuário. Eles tinham visto uma experiência similar já, né, de pessoas que rezavam, né, o terço na rua, lá em Alagoas, enquanto as missionárias da Mãe Peregrina estavam reunidas, os homens do lado de fora rezavam o terço aguardando suas esposas. Essa experiência foi trazida para Jaboatão dos Guararapes e esse padre, né, foi convidado para ver e trouxe aqui para a sombra desse santuário. E aqui começou a conhecer-se uma grande expansão. Alguns homens vieram rezar, primeiro uma vez por mês, depois no mês de maio decidiram fazer uma vez por semana, onde cada homem tinha que convidar outro homem. Então de 7 foi para 14, foi crescendo, chegou a ter mais de 300 homens rezando à sombra desse santuário e começou a se expandir a partir daqui para outras paróquias, para outras dioceses. Hoje são mais de 1 milhão de homens que rezam o Terço dos Homens Mãe Rainha no Brasil. A devoção à Mãe Rainha passa de geração em geração e que permanece como capital de graças nas famílias devotas à Nossa Senhora. Eu conheço a Mãe Rainha, né, a partir da minha avó, né, que ela que apresentou tanto a mim como aos netos e os filhos a Mãe Rainha, né. E meu esposo, ele começou a ter essa vinculação mais com a mãe quando casamos, e viemos morar aqui em Olinda. E ele conheceu o santuário e aí se apaixonou, né? E de cara entrou logo no Terço dos Homens. A devoção aumentou quando a família foi acometida pela doença do pai. Foi preciso fazer um transplante cardíaco. 12 horas de uma cirurgia complicada e desacreditada pelos médicos. O coração começou a bater sozinho. Então Deus disse, né? Eu estou aqui, sou médico e eu vou fazer com que ele viva. E a mãe a todo tempo estava do lado. Ele, quando acordou, ele disse que sonhou. Entrando aqui no santuário com os 2 filhos vestidos de branco. Na época era o padre Zé Fernando que estava aqui como reitor. E o padre Zé deu o testemunho dele, porque Silvio é muito tímido, então assim, para ele chegar e falar, ele não conseguia. E quando ele foi dar a bênção, no final da missa, ele chamou os 2 filhos. Então estava o padre e os 2 filhos de branco no altar. E aí a gente entendeu que o que a mãe queria era que a gente estivesse aqui dentro, servindo, sendo instrumento para outras pessoas. A doação da própria vida ao capital de graças da Mãe Rainha como forma de agradecimento. A gente trabalha com muito amor. Tudo que a gente faz é muito pouco para o que ela nos dá. Essa entrevista era para ele estar aqui, né, falando, mas ele está internado agora no momento. Não pôde vir, mas eu tenho certeza, se você for até visitar, vai estar a Mãe Rainha do lado dele. É uma prova de fé que ele tem e de amor. E não só ele, como também eu e os 2 filhos, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer. E tudo que a gente faz por muito amor. Mãe, Rainha, 3 vezes admirável, que ela interceda por nós e por nossas famílias. Linda devoção, lindo testemunho e que a gente cresça também nessa intimidade com a intercessão de Maria, não é?